temos conosco essa noite o pastor Levi Silva de Castro. Ele foi durante 20 anos, 21, missionário na Turquia, em Esmirna, essa cidade que você tem aí na Bíblia. Mas depois, perseguido pelo governo turco, agora está morando num país fronteiro à Turquia, Bulgária, numa igreja que ele está trabalhando, onde tem muitos turcos. Levi está no Brasil, veio visitar o neto dele, Timóteo, que nasceu lá em Jequié, na Bahia, e também a sua esposa e a sua filha mais nova, a Isabelle. E ele deve retornar agora no final de junho para Bulgária, onde ele está. É uma alegria ter o Levi conosco aqui, e ele vai nos dizer sobre as necessidades do Evangelho ali no leste europeu. Tem agora o tempo que julgar necessário, Levi. É bem-vindo. Irmãos, graça e paz, é sempre uma alegria desfrutar aqui desse tempo com vocês, hoje pela manhã, num culto bastante abençoado, uma palavra bastante abençoada, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelo apoio que nós temos recebido, tanto do pastor Paulo Leite como de toda a igreja, desde que nós saímos aqui do Brasil em 1998 com os nossos 3 filhos pequenos, e também por ter essa igreja como nossa retaguarda. Eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos do trabalho que temos feito ali na Bulgária, mas eu quero antes lembrar, irmãos, Salmo 96, os 2 versículos, versículo 2 e 3, que diz assim: anunciai a sua salvação dia após dia. E depois o versículo 23 diz: anunciai a todas as nações a sua salvação. E esse é um desafio que Deus tem colocado no nosso coração, de trabalharmos com povos não alcançados. Aqui, quando fala de nações, aqui é interessante que às vezes nós pensamos em nações, né, geográficas, como aí países da Europa, da Ásia, etc. Mas aqui é mais especificamente falando de etnias, né? Então, tem nações, por exemplo, algumas na África com tantas etnias, e o desejo do coração de Deus é que todas essas etnias sejam alcançadas pela mensagem de salvação. Hoje pela manhã também nós cantamos aqui o cântico, que é a oração do Pai Nosso, e ali nós dissemos que a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, e pela palavra de Deus, a vontade de Deus aqui é bem clara. Ela diz que a vontade de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então, para que elas conheçam a verdade, nós precisamos anunciar essa verdade para elas. O ano passado, ali na Bulgária, com essa questão de visto, eu tive que sair do país, e então fui para a Sérvia. Ali na Sérvia eu conheci alguns missionários, tanto locais como também brasileiros. E, irmãos, o desafio de todos eles, ou o clamor desses missionários era: Levi, onde estão os obreiros brasileiros que querem vir aqui para a Sérvia para pregar o Evangelho? Irmãos, leste europeu, toda aquela região, principalmente na antiga Iugoslávia, né? Então são vários países ali: Sérvia, a Macedônia, a Albânia, Croácia, Bósnia, Romênia, menos de 2% de evangélicos, não é? Porque o testemunho ali tem sido assim bastante limitado. Então, para que as pessoas daquela região cheguem ao conhecimento da verdade, é necessário que nós anunciemos o Evangelho para eles, preguemos a palavra para eles. Essa semana eu tive o privilégio também de
de compartilhar numa igreja, aqui no Recreio, uma igreja formada há 1 mês e meio, e conversando com o pastor, um jovem de 34 anos dessa igreja, ele me falou que o pai dele também é pastor ali em Mesquita, e que só em Mesquita, esse pastor, ele abriu mais de 30 igrejas. E eu fico pensando, né, que Mesquita, não sei qual é a população, mas provavelmente bem pequeno, um pastor abriu 30 igrejas, e nós temos em tantos lugares, por exemplo, Esmirna, com 5 milhões de habitantes, são 14 igrejas pequenas e menos de 1.000 crentes em todo, né, ali aquela região de Esmirna. Então, um desafio muito grande. E agora, por que a população ali de Izmir, ou a população da Turquia com 85 milhões de habitantes, por que poucos crentes no país? Porque muitos deles não têm acesso ao Evangelho. Então, às vezes nós abrimos igrejas onde as nossas igrejas não estão ainda, e nós nos esquecemos de que tem lugares, não é, que a igreja, as pessoas não conhecem Jesus porque não tem ninguém ali para falar de Jesus para elas. Então, meu desafio é que você possa orar para que Deus mande mais obreiros. A seara é grande. Conheci missionários na Macedônia fazendo o mesmo clamor. Onde estão os brasileiros para vir aqui para a Macedônia pregar o Evangelho? Na Albânia, a mesma coisa. Conheci um casal fazendo um trabalho tremendo, com carência de alguém, de famílias que possam chegar até eles e ajudá-los também naquele trabalho. Onde os obreiros? Conheci gente em Kosovo, conheci na Romênia, conheci na Bósnia, na Croácia, e sempre com o mesmo desafio. E às vezes nós gastamos tanto tempo, tanto esforço, tanta energia, onde o Evangelho já tem chegado, e nos esquecemos de que o desejo do coração de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Quando você possa orar, ora pelo nosso ministério ali em Razgrad, trabalhamos com turcos, também carecemos de pessoas que se acheguem a nós, que somem esforços para estarmos compartilhando o Evangelho. Claro que entre muçulmanos é sempre muito mais lento o trabalho, a resposta é mais demorada, mas isso não significa que nós, então, não vamos pregar o Evangelho para eles. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quero agradecer a vocês. Eu sei que vocês têm orado pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério. Continue orando. Continue também investindo, irmãos. Deus, Ele quer levantar pessoas generosas, pessoas que não têm um chamado para ir aos campos, mas pessoas que usam os recursos, as bênçãos, né, que Deus tem dado para que missionários possam ir e possam ali dar continuidade a esse trabalho de proclamação do Evangelho. Então, esse é o desafio que eu quero deixar aqui para vocês nessa noite. Deus abençoe, e nós estamos abertos, aí você pode fazer contato, alguma pergunta, você tem um desejo de sair, você pode conversar com a gente, converse com o pastor Paulo, nós vamos orar. Eu sei que do tempo certo, Deus vai te preparar e Deus vai te mandar, e você será muito bem-vindo também ali em Razgrad, na Bulgária. Nós temos lugar para você, né, quiser passar um tempo com a gente, vai ser bem-vindo, e eu tenho certeza de que a sua vida também vai ser bastante abençoada. Pastor Paulo. Obrigado ao Levi. O Levi estava falando, eu lembrei, alguém me disse uma vez, eu não lembro quando, houve uma organização missionária, fez um encontro, um sábado à tarde, na sede das Nações Unidas, do lado de fora, lá em Nova York. É uma praça, né? E alguém disse, alguém que estava dirigindo a reunião, nós vamos orar agora para que aquela oração que Jesus mandou fazer, Mateus 9, a seara é grande, os obreiros são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E os obreiros são poucos, você vê, ele falou que Esmirna, essa Esmirna da Bíblia, tem 5 milhões de habitantes.
O Uruguai não tem 4 milhões. O Uruguai todo não tem 4 milhões. Esmirna, uma cidade da Turquia tem 5 milhões. E a Turquia não tem 2% de evangélicos. Eu acho que não tem 1%. Ele está me corrigindo. A Turquia tem 0,02% de evangélicos. E ele disse, e você sabe disso, a fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, nesse encontro na Praça da ONU, um sábado, isso deve ter sido no final da década de 90, no século passado, alguém ia orar naquele espírito de Mateus 9, pedindo para Deus mandar obreiros para a sua seara, para Deus enviar, para Deus incomodar. Alguém essa semana me ligou, pastor, como é que foi, o senhor falou uma vez sobre o reverendo Forsyth, William Bannister Forsyth, era inglês e filho de um industrial. O pai estava preparando o Forsyth para ser sucessor dele nas empresas, para ser um capitão da indústria. Na minha adolescência, eu ouvia falar muito isso, nunca mais ouvi falar isso. Uma quinta-feira, ele foi ao culto da igreja, o culto da igreja à noite, e o tema naquela noite foi sobre missões. Ele me disse, Paulo Leite, eu não sei como, de repente, eu estava na frente, quando o pastor fez apelo a respeito de missões. Isso em 1927, em Londres. Para você ter uma ideia, Londres tem metrô desde 1858. O ano que a Fluminense foi inaugurada, 1858, Londres inaugurou o metrô. Em 1927, 69 anos depois, reverendo Forsyth entregou a vida dele para missões. Aí veio trabalhar no Nordeste, na Paraíba, no interior da Paraíba, Pernambuco. Você pode imaginar a mudança? O Nordeste brasileiro, em 1930, ficou lá uns anos ensinando romanos para os sertanejos. Como eu gostaria de participar desses estudos dele. Romanos. Alguém disse, mas o Forsyth, Romanos é uma carta extraordinária. E é mesmo. Depois veio para Goiás, para o interior de Goiás. Não tinha Brasília. Ele e um que foi pastor da igreja de Bangu, também, depois foi pastor da igreja de Goiânia, da Igreja Cristã Evangélica de Goiânia, que trabalhou na Sociedade Bíblica do Brasil, Antônio Augusto Varizo Júnior, homem de Deus. Foi pastor auxiliar aqui dessa igreja. Foi ele que indicou João Arantes Costa, que estava no interior do Paraná, para ser pastor aqui na igreja, e depois passou por São Paulo e veio para cá. Antônio Augusto Varizo Júnior. Visitei muito Varizo, muito. Na casa dele, em Goiânia. Muitas vezes tomei café com ele, ouvi aquelas histórias, babava por aquelas histórias. Me disse, seu Paulo, uma vez eu fui com Varizo, uma vez eu fui com Forsyth, visitar lá uma igrejinha, 40, 50 quilômetros, e o senhor sabe, né? Era lombo de burro. Sei nem se eu já andei a cavalo. Sei. Aí chegamos à noite, numa posada, numa pensão, não tinha luz elétrica, né? Não tinha. Aí entramos, a senhora lá, luz de lamparina nas paredes, a senhora falou, o que desejam? Um quarto. E se tivesse alguma coisa para comer, seria bom. 8 da noite. Ela disse, o banho é no rio aqui atrás. E acrescentou, o banheiro também.
Então, vocês podem tomar banho lá atrás, no rio, enquanto eu preparo a janta. Foram, tomaram banho, foram ao banheiro, tomaram banho, voltaram no rio. Escuro. Voltaram, ela tinha feito lá a janta, comeram, dormiram. No outro dia, foram pagar a conta, repararam que a mulher era leprosa. Faltavam algumas partes do nariz, do queixo, da orelha. Eu falei, Varizo. Ele disse, olhamos para ela, ela olhou para nós e riu. E o riso dela marcou mais e disse, não se preocupem, a minha lepra não passa. Pagamos a conta. Varizo disse, eu acho que nós não quisemos nem o troco. Né? E fomos embora. No caminho, Forsyth falou, ela disse que não passa, Varizo, mas se passar, já passou. Se passar, já passou. Não passou. Não passou. Depois ele veio para o Rio, Forsyth, e foi ser diretor da Pedra de Guaratiba, no seminário. Seminário quer dizer viveiro de sementes. E quanta gente boa passou pela pedra. Ele foi pastor de Mato Alto também. Aí, voltando para a ONU, aquele sábado, à tarde, um ventinho gostoso. E alguém orou e disse, irmãos, Deus vai levantar uma nação, celeiro de obreiros para o mundo. Ali, tinha gente de todo lado, parecia Atos 2. Esse pessoal de todo lado, Estados Unidos, Irlanda, que foi o país que mais mandou missionários, muito tempo, brasileiros, bom, brasileiro em qualquer lugar tem. A pessoa que estava lá falou para mim, Paulo Leite, começou a ventar, era um ventinho agradável, o vento aumentou, porque a ONU, na praça em frente à ONU, tem as bandeiras dos países que são filiadas à ONU. O mundo tem 208 nações, nem todos os países são filiados à ONU, quase todos, 204, vamos dizer assim, um pouco mais, um pouco menos. Mas as nações que são filiadas têm as bandeiras fincadas na praça em frente à ONU. Você já foi lá? E eu aconselho você a ir lá um dia. E quando você for lá, lembra do que eu estou te falando agora. Ele falou, esse que estava lá falou para mim, Paulo Leite, quando ele falou que Deus ia levantar uma nação, o vento aumentou e as bandeiras se enrolaram nos mastros. O vento fez as bandeiras se enrolarem nos mastros. Uma bandeira não se enrolou no mastro. Uma, Paulo Leite. Sabe qual? Ele já estava chorando. A bandeira do Brasil. Essa nação que tem sido humilhada pelos dirigentes, essa nação, Deus tem visitado essa nação. Louvado seja o seu nome. E tem levantado gente para abençoar o mundo todo. O mundo todo. Uma vez eu fui visitar Tiago, eu e Laís. Fomos visitar Tiago em 2005, em Toronto, no Canadá. Ele ficou um ano lá, fazendo o curso de missões dele. O último ano do seminário era Missões Internacionais. A missionária da MEVA falou, não quer fazer lá no Canadá, em Toronto? Então nós fomos lá visitar em Toronto. Eu estava no mercado, comprando as coisas, né, para levar para casa. Aí ele diz, pai, vai levar carne de boi, de vaca? É muito cara. Era mesmo, né? Eu falei, não, eu gosto muito de frango, né? Amo frango, né? Aí alguém do outro lado falou assim, vocês são brasileiros? Eu falei, mas será que
Será possível que tem brasileiro aqui também? Claro, Paulo Leite, que tem brasileiro aqui, o homem falou. Falei, mas meu filho, era um pastor de Curitiba, meu filho está trabalhando numa igreja aqui com refugiados da Índia. Eu não sei o que você pensa a respeito de missões. Ou se você já pensou, ou se você não pensou. Mas eu queria que você dissesse para Deus: Senhor, tu pensas em mim para missões? Tu pensas em enviar-me para missões? Tem isso no teu coração? Eu queria que você perguntasse isso para Deus. Pode ser agora. Que você dissesse para Deus: Senhor, tu tens. Porque toda a Bíblia diz que missões é um negócio de Deus, não é? Lembra? Em Gênesis 3, Deus disse: a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai atrapalhar o calcanhar da mulher. A cabeça a semente da mulher que vai esmagar a cabeça, é um nascido de mulher. Desde Gênesis, as mulheres judias que não podiam dar à luz se recriminavam por não serem possíveis elas de serem a mulher através da qual viria o Messias. Para quê? Para abençoar todas as nações. Deus disse para Abraão, Gênesis, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Uma mulher irlandesa apresentou-se a uma agência missionária. A Irlanda foi um país que durante muitos anos, hoje eu não sei mais, mas durante muitos anos a Irlanda mandou muitos missionários para o mundo todo. O Brasil recebeu muitos missionários. Uma até foi assassinada aqui em Niterói, Pamela Craig, que foi minha professora, boa professora. Ela apresentou-se e sempre foi negada, porque mulher sozinha, não sei o quê. Mas aí, depois de um tempo, ela dizia que tinha um chamado lá para o Tibete, lá para o topo, lá para o telhado do mundo. Depois de muitas negativas, ela foi aceita. Quando chegou para entrar no país, não deixaram. Não deixaram por dois motivos. Primeiro, porque ela era protestante. O país não admitia protestante. Segundo, porque ela era mulher sozinha. Não podia. E essas coisas. O que ela fez? Foi para o país do lado, igual o Levi. Já que a Turquia não deixa, ele foi para a Bulgária, que é do lado. 5 horas de carro, 6 horas de carro. Ela foi para o país do lado e ela descobriu que as mulheres daquele país, a maioria tinha filhos gêmeos. Gêmeos, trigêmeos, ela não sabe por quê. Ela não sabia por quê. Não sabe se por causa da água, se por causa do clima, se por causa... Não sabe. Mas muitas mulheres tinham filhos gêmeos. E o que elas faziam? Pegavam o filho que nasceu primeiro, iam até a montanha mais alta da localidade e jogavam lá embaixo, para se esborrachar. Que loucura, hein, pastor? Mas por que elas faziam isso? Para que o filho que morresse fortalecesse o filho novo, o que escapou. Ela então se aproximou das mulheres grávidas e pedia que se elas não queriam não jogar fora e dessem para ela tomar conta. Muitas não aceitaram, mas algumas venciam o espírito maternal, deram para ela. Ela abriu uma creche e foi tomando conta das crianças e foi ensinando as crianças o inglês, foi ensinando as crianças a usar papel higiênico, porque lá você sabe, eles limpam com a mão esquerda, né? E lavam a mão num tonel que tem nas ruas, né? Lava a mão, claro, tem que lavar a mão, porque é uma sujeira, né? Então lava a mão, né? Mas limpa com a mão esquerda. Ensinou inglês, ensinou
boas maneiras, ensinou a usar papel higiênico, pedia para a missão dela para mandar recursos, e o pessoal dizia, ué, a gente não tem notícia de conversão e só quer recursos. Ela estava cuidando das crianças. As crianças cresceram, algumas fizeram concurso, algumas viraram guarda de fronteira. E 25 anos depois, a lei que não permitia mulheres sozinhas entrarem no país, caiu. Ela então podia passar pela fronteira. Já podia antes, escondido, quando um filho dela tomava conta. Mas agora não, agora ela passava de cabeça erguida. E a primeira cruz que foi levantada naquele país foi por causa do ministério dessa mulher. Eu fico imaginando, quando uma pessoa sai de um lugar onde o evangelho é pregado, por exemplo, do Brasil, que nós temos liberdade para pregar o evangelho e alguns abusam. No mundo espiritual, você viu o que Jesus falou? Jesus disse, vós sois a luz do mundo. No mundo espiritual, esse mundo que a gente não vê, ou tem luz ou tem trevas. Ou tem luz ou tem trevas. Eu imagino o diabo olhando um casal, uma moça, um rapaz, uma família, saindo de um lugar cheio de luz e indo para um lugar que reina a mais completa escuridão. Por exemplo, Levi em 98, o Levi saiu daqui em janeiro, aquele calorão de janeiro, foi para Rio, em Londres, aprender inglês. E ficou na Inglaterra até setembro. E de lá, ele foi para Turquia. A Turquia é uma escuridão no que diz respeito ao Evangelho. Ele falou 0,02. 0,02. Imagina o diabo olhando uma família saindo do Brasil, indo para a Inglaterra aprender inglês, e da Inglaterra ir para a Turquia. Chegou a luz. Chegou a luz. Eu não sei se Deus chamou você para a obra missionária. Eu não sei. Eu sei que Ele me chamou para pregar. Eu sei. Mas eu queria orar com você agora. Aí onde você está, você pode baixar a sua cabeça? Você pode fechar os seus olhos? Você pode dizer assim, Deus, eu não sei se o Senhor tem a obra missionária para mim. Eu não sei. Mas se o Senhor tiver, eis-me aqui. Mas se o Senhor tiver, eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vamos ter uma música? Você fez uma oração a Deus, não fez? Ele ouve as nossas orações.